eu vou tentar ensinar aqui o recurso simples que eu tô fazendo, tá? A Cacá me pediu e a Valéria também, então eu vou tentar passar para vocês, tá? Lembrando que eu não sou profissional, gente. Eu tô fazendo de forma simples algumas ideias que eu fui pegando de vários lugares e adaptando para o que eu consigo fazer. Então, se eu consigo fazer, vocês vão conseguir também, tá bom? Então, a ideia aqui é você fazer alguns recursos simples e o menos difícil possível e que você possa usar em várias vezes, né? Várias histórias, o mesmo recurso, tá bom? Então, esse primeiro recurso aqui que eu vou tentar passar para vocês, ele é bem fácil. Vocês vão precisar de uma folha de VA cor de pele, né? Uma placa de VA dessa. Vai dar para você fazer bastante coisa com ela. O molde, depois eu passo para vocês, esse molde aqui, para vocês imprimirem. Vocês têm que vazar. Então, esse de Jesus é o mais fácil que eu achei, né? Tá dando para ver aí, pastor Silvano? Tá gravando para mim? Tá dando para ver aí? Jesus, tá certinho? Então, esse aqui é o molde mais fácil para você fazer Jesus, né? Não fazer ele inteiro. Então, você vai imprimir ele, depois você vai vazar, né? No sulfite. E você vai colar ele, de preferência com cola Tec Bond, 2D ou 3D. Se você não tiver, pode ser de silicone. Eu não aconselho você colar esse aqui com a cola quente, que vai ficar muito grosseiro. Você deixa para fazer as partes finais com cola quente, tá bom? Então, é só isso. Você vai vazar ele e vai colar aqui na placa de IVA, tá? Aí, pro mesmo recurso, na mesma placa, você vai fazer a mão aonde foi traspassada pelos pregos, tá? Então, essa aqui eu imprimi, pedi pro rapaz imprimir para mim, aumentar, a mão era menor, e aí ele aumentou para mim. Então, você vai pegar, vai recortar ela, né? E vai colocar também, colar com a Tec Bond aqui na placa bege, tá? Então, vai ficar desse jeito assim, ó. Eu vou recortar para vocês, vou separar. Então, tô deixando mais ou menos pronto para não ficar muito grande o vídeo, tá bom? A mão vai ficar assim, depois de pronta, né? E Jesus vai ficar assim. Ele é bem fácil. Aí você vai ver que tem a gota. Tem mais outro recurso, que são 3, é a mão, é Jesus e a cruz, tá? Essa cruz aqui eu fiz sem molde. Eu fiz a mão mesmo, mas eu posso te passar para vocês um molde para vocês imprimirem. E a gota também eu não fiz com molde. Eu fiz uma forma que eu pudesse aproveitar uma placa de VA vermelho, eu pudesse fazer 2 gotas, para poder aproveitar a placa. Porque senão a gente estraga, né, uma placa inteira por uma gota só, e é para aproveitar mesmo. A intenção é aproveitar, tá? Então eu fiz uma gota, acertei ela certinho, e dela eu fiz as outras 2, certo? A cruz, qual que é a intenção? Você, na hora de colar, que eu vou explicar na hora de colar sobre a gota, você não pode colar aqui embaixo, ó. Tá dando pra ver aí, pastor Silvano? Aqui embaixo você tem que deixar uns 2 centímetros para baixo e aberto, tá? E você tem que pegar até passar o palitinho aqui dentro para deixar ela aberta, porque aí depois que eu explicar essa parte, eu vou gravar outro vídeo explicando o que vai acontecer com essa cruz aqui, porque que ela tá aberta, tá bom? Que você pode usar esse recurso aqui para falar das gotas de amor também. Então, daqui de dentro vai sair várias gotinhas de sangue que a gente vai fazer, vai pregar numa fitinha de cetim lá dentro, e você vai enfiar tudo lá dentro, e aí você vai começar a puxar, certo? Né? E fica tudo para baixo assim, é bem legal, tá? É simples, mas é bem legal, certo? Até aí deu para entender? Então, agora nós vamos recortar para ver como que ficou aqui.
tá? Nós vamos separar a gota. Eu usei a cola quente, mas fica meio grosseiro, para poder não gastar tanta Tec Bond. Aqui eu fiz a gota, né? Fiz Jesus. Depois que você recortou Jesus, o rosto dele, você vai colar numa placa preta, tá bom? E aí você vai fazer o contorno com a tesoura, conforme tá aqui na placa preta, para depois colar na gota. Feito isso, você cola na gota, tá? Depois que tá pronto assim, você vai colar na gota, e da gota você, de preferência, você vai colar na placa preta, para fazer o contorno também, deixar uma beiradinha. Como eu tô economizando, a ideia é economizar, eu tinha muito EVA, tem muita placa marrom, que eu ia fazer um outro recurso que, como foi tudo cancelado, não vou fazer mais, então eu tô usando o marrom mesmo, certo? Mas sempre o ideal é você usar o preto, se você tiver de preferência, tá? Então eu vou cortar pra vocês pra ver como que vai ficar. Então você sempre vai cortar no contorno, tá? Você não pode ficar mastigando na hora de cortar. Você tem que ir virando o EVA de preferência. Você vai virando, ó, vai conduzindo para que não esteja mastigando, porque senão o EVA mastiga e fica feio, certo? Aqui vazou um pouquinho a cola dos lados, não ficou tão perfeito, mas tá valendo, né? Vamos economizar a Tec Bond, certo? Uma cola de Tec Bond eu paguei R$9. Ela até dura, mas dependendo se o recurso for muito grande, você vai gastar bastante, tá? Então, você vai fazer todo o contorno dela, à mão mesmo. Isso não é difícil. Você vai acompanhar aqui. Bom, esse aqui tá pronto, tá? Aí você vai... Aqui, Jesus... Pera aí, deixa eu só... Jesus aqui, eu só peguei a caneta marrom, a caneta, como fala, essa aqui, ó. Tem várias marcas, né? Definitiva. Você vai fazer o olho. E aqui eu fiz com o EVA marrom, também sem molde, a sobrancelha, certo? Então, aqui tá uma, que é a gota de Jesus. A mão, depois que eu fiz ela, eu fiz um corte, tá? Eu fiz um corte na mão, aqui, com um estilete, nessa parte, antes de colar no preto, na placa preta. Aí eu colei na placa preta, fiz o contorno, tá? Você vai colar só em volta. Aí você não precisa fazer igualzinho eu fiz, mas a ideia é você fazer como se fosse um machucado. Faz as gotinhas eu fiz sem molde também, que é para depois você colocar o prego, tá? Então a criança vai ver que você tá colocando o preguinho, né? Você tá tirando, que o prego foi colocado. Aí depois eu passo o molde do prego também. Feito isso, cola na gota e faz a mesmo procedimento. Cola na placa preta ou marrom, outra cor que você tiver, tá? E aí a mesma coisa, você vai cortar, fazer todo o contorno dela. Eu não quero correr, mas também não quero que o vídeo fique muito comprido, mas por isso que eu até adiantei, porque se fosse cortar tudo e riscar molde, demora muito. Então eu tô explicando assim, vou passar os moldes para vocês. Qualquer dúvida, depois eu vou passando, tá? Mas esse é bem simples mesmo, certo?
Pronto. Então, aqui a gente já tem os dois recursos, né? Que é Jesus, a mão, né? Que foi traspassada. E nós temos a cruz, que eu vou deixar para fazer no outro vídeo, que é do mesmo recurso aqui. Mas você pode usar cada gota separadamente em cada história que você pode adaptar. Mas esse eu vou encerrar aqui e deixar para gravar outro, fazendo só a gota, para mostrar para vocês como que a gente vai proceder, tá bom? Espero ter ajudado, tá? Fique com Deus e boa sorte aí com o seu recurso. Tchau!